Eu acho que vai ser um dos vídeos mais difíceis que eu vou fazer, mas eu resolvi fazer esse vídeo porque eu vou explicar o motivo que eu me afastei do canal, eu me afastei do grupo de suporte, eu me afastei dos atendimentos, eu me afastei do trabalho, eu me afastei de tudo e eu me dediquei exclusivamente para minha família. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Bom, hoje eu vim aqui falar com vocês, é um vídeo um pouquinho diferente. Eu tô até num lugar diferente, se vocês vão ver, ó. Eu tô na minha sala, aqui em cima é o Rafa. E eu acho que vai ser um dos vídeos mais difíceis que eu vou fazer, mas eu resolvi fazer esse vídeo porque eu vou explicar o motivo que eu me afastei do canal, eu me afastei do grupo de suporte, eu me afastei dos atendimentos, eu me afastei do trabalho, eu me afastei de tudo e eu me dediquei exclusivamente para minha família. Eu deixei nas minhas redes sociais que eu estava me afastando e aí causou mais ainda um tipo de rebuliço, como se fala, né? As pessoas ficaram muito apreensivas e com medo, né? Porque todo mundo sabe da vida que eu levo, não é fácil manter tudo que eu mantenho e as pessoas realmente ficaram com muito medo de ter acontecido alguma coisa comigo, o que tinha acontecido, por que eu estava me afastando. Mas sabe quando a gente está num problema e quando aquele problema é um problema, ele é muito mais pesado do que você pode suportar, e eu nunca fui de reclamar, ninguém nem sabe que eu passo ou deixo de passar, ou algumas pessoas que são muito próximas, às vezes sabem quando eu tenho um dia muito difícil, que às vezes eu comento, mas eu não reclamo, eu procuro sempre achar um lado bom das coisas, mas nesse momento eu resolvi assim, me afastar de tudo, e coloquei exclusivamente o foco na minha família, porque naquele momento eu precisava ter o foco na minha família e principalmente em mim naquele momento que eu não estava conseguindo suportar. Então eu vou explicar para vocês o motivo que eu me afastei, o motivo que levou eu... E ninguém sabe, praticamente são poucas pessoas que sabem na minha família, então ninguém sabe, minha mãe não sabe, ela vai ficar sabendo por esse vídeo. E eu tinha que contar, mas como é muito difícil eu rever tudo o que aconteceu e eu falar sobre tudo, então não sei quantas vezes eu vou ter que parar esse vídeo, não sei como vai ser, mas eu resolvi contar, porque daí eu conto, ponho o vídeo, todo mundo vê e é uma vez só. Eu também sempre procuro ver algo de bom que acontece na vida, sempre tem algo de bom. De tudo isso, eu ainda não consegui ver nada de bom. Mas se existe algo de bom em tudo isso, que depois, quando tudo acontece, eu faço minhas pesquisas aqui, depois eu vou deixar disponível na descrição para vocês. Vocês vão na descrição do vídeo, vocês vão poder acessar e estarem em alerta a tudo isso, né? Estarem se cuidando, porque quanto mais a gente se prepara nas coisas, melhor acontece na vida da gente. Então, qual é o motivo que eu me afastei? Por que eu me afastei? No dia 16 de outubro, era um sábado, tinha passado um dia comum, como qualquer outro, e as crianças já tinham a mesma rotina de sempre. Aí eles tomaram banho, subiram para jantar, e sempre o Rafa termina a primeira rotina dele, o Lucas ainda fica para a segunda, demora mais um pouquinho. Mas nisso o Lucas subiu, eu tava preparando o jantar, o Rafa sentadinho como sempre na cadeira da sala de jantar, esperando
o prato dele fica pronto. E eu tava terminando o prato, de esquentar o prato e ele brincando no iPad. E eu fui pôr o prato no micro-ondas. Quando eu virei para pôr o prato no micro-ondas, eu escutei um barulho. E aí, quando eu escutei aquele barulho, eu pensei assim, nem dei muita importância, porque eu achei que ele tinha derrubado o iPad no chão. E ele derruba toda hora, então... Mas no que eu virei pra ver, ele tava caído no chão. E na posição com a cabecinha no chão, assim, como se fosse um cachorrinho. E ele tava virando a cabeça de um lado pro outro, passando o nariz no tapete. Aí eu falei, Rafa, né, já tinha acabado de tomar banho. Quando eu chamei o nome dele, ele não respondeu. E o Rafa, quando você chama o nome dele, ele imediatamente ele responde. E aí ele não respondeu. Aí eu fui correndo até ele, carreguei ele, e no que eu virei ele estava tendo convulsões. Aquilo foi um choque tão grande para mim, tão grande. E eu assim, Deus, como assim? Como assim o Rafa tendo convulsão? Nós fizemos tantos tratamentos quando ele era um pequeno, tantos testes e tudo, porque, como eu expliquei em vídeos anteriores, eu era muito preocupada com aquelas convulsões silenciosas que dá na criança quando ela tá dormindo. Então, eu já tinha feito todos os exames no Rafa, tava tudo normal. O que era aquela convulsão? Como se diz aqui, out of the blue, sem nenhuma razão, ele não tava com febre, ele não tinha comido nada que tivesse causando algo no estômago dele para provocar aquela convulsão. Ele não trocou de medicamento, ele não toma medicamento. Então, o que era aquilo? E claro, como aquilo me pegou de surpresa, eu fiz tudo que eu não deveria fazer. Tudo que eu não deveria fazer. Eu enfiei dentro da boca dele para, né, que a gente sempre ouve, ver se a língua não tá enrolando. Isso não pode fazer. Eu enfiei dentro da boca dele, ele mordeu meu dedo, eu quase fiquei sem essa ponta do dedo. E aí eu falava, Lucas, dá o telefone pra mamãe, porque eu tava carregando ele, eu não podia soltar ele, porque ele poderia bater a cabeça. Lucas, dá o telefone. O Lucas começou a rir. O Lucas não tava entendendo, tava pensando que eu tava brincando. E eu falo sempre muito calma, eu nunca grito, eu nunca altero minha voz, nada disso. E aí eu gritei com o Lucas, pega meu telefone. O telefone tava na cozinha, no countertop da cozinha, né? E aí ele não pegava. Aí eu falei brava com ele, filho, pega meu telefone agora e liga pro 911. Aí realmente ele fez a conexão e entendeu. Aí quando ele fez a conexão, aí eu peguei e liguei. E quando eu liguei pro 911, eu mal consegui explicar, eu tava muito nervosa, eu só chorava. Eu gritava para eles trazerem alguém logo para cá, que o Rafa tava morrendo, E ele tava no meu braço, e eles queriam saber o que tinha acontecido, e eu falava que ele tava tendo uma convulsão. Aí eles tentavam, assim, ir perguntando, são coisas importantes. Vocês vão ver depois, nessas pesquisas que eu fiz e tudo que eu vou deixar para vocês, o quanto é importante a informação. Então, tudo que eu não tive, eu vou passar para vocês. E a notícia ruim é que é comum, é muito comum isso em criança com autismo, principalmente quando eles vão entrando na adolescência. Então, eu fiz várias pesquisas, eu fiz pesquisas de a relação de autismo com convulsões, aí tem várias pesquisas e atualizações, vocês vão ver os dados das pesquisas, tudo, e vocês também vão conseguir ver o que está mais atualizado hoje, né? E depois convulsões, o que causas e sintomas e o que fazer principal. Mas hoje nesse vídeo eu vou me focar realmente no episódio que aconteceu em casa. Aí o que aconteceu? Aí naquele dia veio tudo, né? Veio polícia, veio bombeiro e por último chegou os paramédicos. Mas como eu tava muito nervosa, pra mim
era tudo igual que chegava. Eu não conseguia raciocinar e ver, ó, tá com um uniforme diferente, esse é policial, esse é paramédico, esse é bombeiro. Para mim, aquele momento apagou todo o conhecimento que eu tive a vida inteira, todo o treinamento que eu tive a vida inteira de estar calma, disso aqui. Quando foi aquele momento, eu era outra pessoa. E aqui eu tava sozinha, só eu e o Lucas. Então, quando eles vieram, meu marido não tava em casa. Então, assim, como que eu ia largar o Lucas e ir pra emergência? O Rafa e o Lucas. Aí o policial falou assim, pode ir tranquila, nós vamos ficar com ele aqui. Ele vai ficar bem. Daí os policiais brincando com ele, viu que ele gostava de videogame, falou, qual videogame você quer jogar? E aí os policiais jogando com ele videogame, assim. Aí deu um certo conforto pra mim, eles, vai com calma, eu vou ficar aqui. Até chegar alguém da sua família, nós não vamos embora. Aí eu peguei, olhei assim, né, qual é seu tag? Daí eu olhei, nem adiantava olhar, porque eu não consegui gravar o nome deles. Eu queria só gravar mesmo, para depois de um dia lá na estação de polícia, mostrar às crianças que estava tudo bem e agradecer. Mas eu não conseguia raciocinar. Aí fomos, né, e eu queria ir no Children's Hospital, porque o Children's Hospital é um hospital totalmente preparado para tudo. Eles têm uma equipe que cuida da parte do comportamento, que cuida da parte do autismo, que cuida da parte da epilepsia. É tudo separado lá e é tudo muito treinado. Então eu queria ir para lá. Mas os paramédicos falaram, não, nós não vamos para lá, nós vamos no hospital mais próximo. Ai, meu Deus. Então, vai. E aí eles foram no hospital mais próximo, que é aqui na minha cidade. E eu moro perto do hospital, mas parece assim que é uma eternidade. E, por incrível que pareça, a ambulância, a sirene ligada, os carros não saem da frente. Aí eu pensava assim, meu Deus, e eu tô dirigindo, vejo uma ambulância de longe, eu já vou para outra pista e eu deixo aberto, porque é o correto a fazer. Enfim, chegamos lá e aí ele já entrou imediatamente na sala e todo o tempo o Rafa estava desacordado. Foi muito difícil ver ele naquele momento. Ele estava muito pálido, né? Ele passou muito tempo convulsionando e ele estava com as extremidades azul. Então, quando eu cheguei lá, eu tive que explicar todo o episódio, o que aconteceu, dar o máximo de detalhes possíveis para eles identificarem se realmente era uma convulsão, era um episódio de convulsão. Então, assim, a convulsão, ela nada mais é que ela, assim, é um monte de descarga elétrica que dá no cérebro e fica tudo desordenado. E aí, existem vários tipos, existe a generalizada, existe uma parte só, existe as que tem os movimentos, né, que a pessoa fica se batendo, existe a pessoa que ela perde a consciência, que é essa que o Rafa teve, ele teve generalizada, né, que são nas duas partes do cérebro, ele perdeu a consciência e ele ficou todo azul e foi mais de 3 minutos. Então, assim, são detalhes que a gente tem que identificar para dar tanto para o socorrista, quanto no hospital, quanto depois para as primeiras visitas. E foi aí que, quando chegou lá, então, a primeira coisa que eles fizeram foi um exame chamado EEG. Como eu sei os nomes em inglês, então eu vou falar os nomes, mas eu procurei saber como que é em português esse mesmo exame. Então, muitos eu vou estar lendo aqui que eu não lembro o nome em português. Então, a primeira coisa que, quando ele foi para lá, eles pediram exame de sangue, aí foi feito exame de sangue nele, e foi feito também um CAT scan, quer dizer tomografia computadorizada. Esses foram os 2 exames que ele fez na emergência. E aí, a gente fica lá até vir o resultado, né? E geralmente, depois disso, o protocolo é que seja visto por um neurologista até ser dispensado. Porém, nesse hospital, como não é um hospital de criança, então não tem pediatras. Então, ele não foi visto por um neuropediatra.
Então a gente foi dispensado sem ver o neurologista. E aí quando a gente veio para casa começou a luta, porque ele tinha que passar por um neurologista. E aí eu ligo para pediatra, tento ligar no hospital, tento assim mobilizar todo mundo que eu conheço para poder conseguir a consulta para um neurologista pediatra. E a consulta era no mínimo 8 semanas, mesmo a pediatra indicando era esse tempo que levava. E eu sabia que eu não iria aguentar, eu não tinha forças para aguentar esperar 8 semanas para ele ver um médico e a gente ter um tratamento, porque a qualquer momento ele podia ter novas convulsões. Então a médica veio com o resultado dos exames e nos exames deu tudo normal. Não tinha nada no sangue dele, não tinha nada também no cérebro dele que mostrasse para ele ter alguma convulsão. E aí o que eles me explicaram é que a criança pode ter uma só quando ela está adolescente, depois não ter mais, ou ela pode ter várias. Então era muita incerteza voltar para casa com ele naquele momento. E eu tinha muito medo dele ter outra. Então eu fiquei assim, desesperada mesmo. Eu praticamente virei sombra do Rafa. Quando ele veio para casa, a minha decisão foi: não vou mandar para a escola até eu ver um neurologista, até eu saber um tratamento, até eu fazer um plano de segurança para ele, até eu saber que todo mundo vai ser treinado, até eu saber que ele está seguro também, longe de mim, ele não vai para a escola. Só que aí o que aconteceu? Ele veio para casa, a gente não sabia como cuidar dele, né? O que fazer naquele momento, né? Então ele veio para casa, só pedir para Deus não deixar ele ter mais nenhuma, que eu não ia suportar. Eu acho que para mim aquele sentimento que eu tava, e assim eu ainda tenho esse sentimento, só que agora tá menos, né? Porque já completei o processo, mas aquele sentimento que você fica assim, com aquele medo que seu filho pode morrer a qualquer momento. Então é muito difícil para uma mãe passar por isso. Então hoje eu sei que uma mãe que recebe um diagnóstico que não tem uma previsão de cura e que ela sabe que pode perder o filho a qualquer momento, é um sofrimento que não dá para calcular. E aí eu ficava com o Rafa o tempo todo e eu tinha que estar feliz, eu tinha que disfarçar a minha dor, eu ligo para minha mãe todo dia no Brasil e ela viu o Rafa em casa e ela falou: o que o Rafa tá fazendo aí? Não tá tendo aula? Eu falei: não, a escola dele cancelou. Cada dia era uma coisa, ou cancelou por causa da neve, ou cancelou porque eles estão fazendo treinamento, ou cancelou e o Lucas estava indo na aula. Então assim, o Rafa ficou quase um mês em casa e eu quase um mês inventando desculpa. E o dia eu passava, e o Rafa não gosta muito que fique muito perto dele. Só que assim, eu fazia tudo a hora que ele estava dormindo, para quando ele tivesse acordado eu ficar todo o tempo disponível para ele. Então, ele ia pro quarto, eu ia também, só que ele não gosta disso. Aí eu procurava brincar com ele para eu poder estar perto dele. Então vocês vão ver aí vídeo dele. Fez milhões de vídeos, mas uns bem bonitinhos quando a gente brincava de Toy Story e ele imitava a cena do Toy Story. Eu vou deixar aqui pra vocês verem. Hacking. It shows angry eyes. Your shoe pops in the key. Carbon. Plastic. The rub ducky. Yo. It's a bounce ball. It's a chatter. Whoa! And crayons. I got a more as blue later.
At the time, I'm like, Joe, monkey jackal, what the monkey, of course, gonna my monkey. Good. Então, de dia era muito tranquilo, porque eu tava com ele. Ele ia pro banheiro, eu ia pro banheiro. Ele ficava na sala, eu ficava na sala. Ele ia pro quarto, eu ia pro quarto. Era sombra mesmo, onde ele tava. E assim, eu procurava o máximo não incomodar ele. Mas eu queria estar perto todo o tempo, junto dele todo o tempo. E as noites eram muito difíceis, porque à noite ele ficava no quarto dele e eu ia deitar. Eu tava exausta, mas eu não conseguia dormir. Minha cabeça ficava trabalhando o tempo todo e eu levantava, assim, dormia picada, dormia um pouquinho, acordava, via que eu tava no quarto, daí eu ia lá no quarto dele, olhava para ver se tava tudo bem, se ele tava respirando, se não tinha acontecido nada. Foi aí que eu tive a ideia de comprar uma babá eletrônica. E aí eu comprei essa aqui, né? Tá até vendo o quarto dele, tá vendo? Tá mostrando o quarto dele. Então, aí eu ponho no último volume, né? E eu passo a noite olhando pra ela. Mas eu durmo. Porque se eu escuto qualquer barulho dele se mexendo, aí eu acordo e vejo se tá tudo bem. Então eu posso ver e posso dormir. Então foi uma solução boa que eu encontrei pra... Na hora que ele tá dormindo, eu ter certeza que ele tá seguro, não tá tendo nenhuma convulsão e eu posso descansar também. Então, essa foi a primeira mudança em casa que eu tive que me adaptar. Então, depois que eu comprei essa babá eletrônica com monitor, eu passei a dormir, né? Eu durmo, os períodos que eu durmo mesmo. Então, assim, eu vou explicar para vocês tudo que eu fiz após, né, esse episódio.